Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Ao Mestre e Senhor Jesus, as nossas humildes rogativas. Que a sementeira que se inicia encontre nas mentes e nos corações de quantos nos ouvirem terreno fértil a oferecer a feliz colheita de muita paz e harmonia. Que todos os lares, todas as famílias, todos os nossos irmãos recolham a luz da compreensão, da tolerância, da fraternidade, do amor, fazendo-se agentes e, ao mesmo tempo, instrumentos das mais sublimes realizações do Espírito. E que o Senhor dos nossos corações nos abençoe. A você que nos ouve, o nosso fraternal abraço. Aqui estamos, eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone, para a apresentação do programa semanal Sementeira Cristã, programa do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 905. A pergunta: certos autores publicaram obras muito bonitas e de grande moralidade que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não se aproveitaram. Como espíritos, lhes será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? A resposta: a moral sem ação é a semente sem o trabalho. De que serve a semente se não fazeis frutificar para vos nutrir? Esses homens são mais culpáveis porque tinham inteligência para compreender. Não praticando as máximas que deram aos outros, renunciaram a colher os frutos. E aproveitamos para solicitar a todos que nos ouvem que falem com seus amigos que não há qualquer dificuldade em acessar o Sementeira Cristã. Digam que basta acessarem a rádio web Idefran em tempo real, o Google ou o YouTube a qualquer hora. É só digitar Sementeira Cristã. Já na sessão que responde a perguntas dos ouvintes, hoje atenderemos a nossa prezada ouvinte Alzirinha Gomide, de Franca. Ela perguntou: de acordo com os ditames da doutrina espírita, é lícito provocarmos comunicação de espíritos familiares ou de espíritos benfeitores? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Alzirinha, a resposta virá no final deste programa. Meus caros,
Numa situação como a que experimentamos em tempo de coronavírus, quando todos os corações se abalam e sacodem as emoções ante motivos profundamente angustiantes, como a própria dor, o confinamento, o distanciamento social e tanta perda de vidas, haveremos de entender que é hora e vez da reflexão compulsória sobre a maneira como nos conduzimos no relacionamento entre irmãos em Deus. Entre os nossos semelhantes, é alta a percentagem daqueles que, indagados, se mesmo que agredida por uma pandemia, a humanidade de nossos dias se vê movida pelo sentimento de fraternidade. E é triste sabermos que a resposta, meus irmãos, infelizmente, ainda é não. E completam sempre para demonstrar que entendem perfeitamente a razão dos sofrimentos humanos e que é mesmo necessário uma transformação do nosso jeito de ser, sem, contudo, se deixarem animar pela necessidade de mudança. Pensando nisso, vamos ocupar o tempo do nosso Sementeira Cristã para reproduzir ensinamentos do Espírito Emmanuel, que todos sabem era o mentor espiritual de Chico Xavier, para aprendermos muito com o expediente de que ele se valeu para propor-nos a construção da nossa própria qualificação moral e, com isso, a nossa elevação à condição de livres de sofrimentos, porquanto efetivamente felizes. Pois o que vamos fazer hoje é conhecer parte do conteúdo desse livrinho, que só é pequeno na forma para estimular a sua leitura, porque é gigantesco na expressão do próprio conteúdo. Seu título, meus irmãos, é Calma. E vocês já o conhecem, se não, entre aspas, pessoalmente, pelo menos por nosso intermédio, porque ele já honrou o tempo e o conteúdo deste programa. Psicografado pelo inesquecível Chico Xavier, é nele que vamos aprender muito, lendo e ouvindo sobre assuntos como encargos da vida, viver na terra, fontes de paz, serenidade e paciência, segurança íntima e, sobretudo, por que as crises. E, de nossa parte, podemos afirmar com segurança, é a fonte bendita a indicar-nos rumos para a tão ansiada felicidade. Na lição em que o autor espiritual destaca a grande importância de mantermos serenidade e paciência, ele diz: no sentido de preservar a própria paz, é indispensável nos disponhamos a manter criteriosa atenção sobre nós mesmos. O conflito de resultados invariáveis pode surgir da explosão de sentimentos descontrolados. Entretanto, não se obtém a paz sem esforço. Quem acredite no imaginário valor da desinibição despropositada, no intuito de garantir o equilíbrio próprio, observe a força elétrica desorientada ou o trânsito sem disciplina. Agora, um parênteses no tema central de hoje, para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Marisa Naline, na voz de Renata, coro Ana Lívia e Fabrício, Regime de Urgência. Em regime de urgência vou entrar, em regime de urgência vou entrar. Encontrei a forma nova, vou fazer reformulação. É uma forma bem perfeita da beleza e condição. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação. Não exige nem condena, ela é vida e ação. Descortina um mundo novo, dita normas com razão. E o regime de urgência reforma o coração. E o regime
regime de urgência. Reforma o coração. Encontrei a forma nova, vou fazer como ação. É uma forma bem perfeita da beleza e condição. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação. Não existe nem condena, ela é vida e ação. Descortina um mundo novo, dita normas com ação. E o regime de urgência reforma o coração. E o regime de urgência reforma o coração. Assediados como estamos sendo por cruenta pandemia, que bom ouvirmos o mestre Emmanuel nos ensinando que ninguém possui uma serenidade que não construiu. Daí o impositivo da vigilância em nós próprios. E veja que não se trata de prevenção contra ninguém, e sim de autogoverno. Para semelhante realização, diz ele, ser-nos-á justo enfileirar certas obrigações primordiais, que se nos mostram por alicerces da consciência tranquila. Compreendamos que somos colocados uns à frente dos outros a fim de aperfeiçoar-nos. Abracemos as iniciativas de concórdia sem esperar que determinadas pessoas venham a promovê-las. Pelos erros alheios que claramente nos preocupam, examinemos os nossos com a sincera resolução de corrigi-los. Não nos esqueçamos de que a eficiência não se harmoniza com a pressa, mas não se fará vista sem apoio na diligência. Convém lembrar que os nossos ouvidos podem ser transformados em extintores do mal, todas as vezes em que o mal nos procure. Aceitemos a realidade de que o próximo não tem a nossa formação e saibamos respeitar cada criatura na posição em que se encontre. Em suma, a serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica, e sim através do trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação. O homem se sente seguro ou inseguro segundo as impressões que lhe exercem os conceitos que lhe digam diretamente respeito, isto é, que digam respeito àquilo que lhe constitui a visão de vida. Eis aí o nosso grande problema de segurança íntima. E é justamente sobre segurança íntima que devemos atentar para o que nos diz Emmanuel. Ante os impactos emocionais do cotidiano, estimarias construir a segurança íntima a fim de que a serenidade se te faça constante cidadela defensiva e podes, indiscutivelmente, construir semelhante refúgio. E ouçam, meus irmãos, o que ele nos recomenda como se fosse sob medida a atender-nos em situação tão aflitiva como esta que vivemos. Ele nos recomenda: inicia a edificação da própria paz, observando que todos necessitamos pensar por nós mesmos, embora sabendo que somos influenciáveis pelas ideias alheias. Aceitando-nos na condição de parcelas da imensa família humana, verificamos que as nossas dificuldades não são maiores que a dos outros. Integrando a comunidade terrestre, suscetível de adotar numerosos enganos, em razão do aprendizado em que nos encontramos, somos impelidos a entender que não estamos isentos de cometer determinados erros, e que isso é compreensível à maneira do sinal vermelho no trânsito, convidando-nos a parar, de modo a seguirmos adiante em espaço imune de riscos. Alertados pelo impositivo de atender ao caminho que nos seja próprio, aprenderemos que a estrada dos entes mais queridos pode ser muito diferente da nossa.
admitindo cada criatura por transeunte ou viajor no carro da própria existência, saberemos zelar por nossas diretrizes sem interferir na condução do próximo. Partilhando a realidade de todos, ser-nos-á fácil reconhecer que os contratempos que nos ocorram talvez igualmente aconteçam na marcha dos seres que amamos, competindo-nos auxiliá-los, tanto quanto desejamos ser auxiliados na solução de nossos problemas. A convicção de que todos nos achamos em caminho, buscando realizações mais ou menos idênticas entre si, sob riscos análogos, nos evitará qualquer impressão de privilégio à frente dos companheiros da humanidade, com os quais precisamos estar em paz, na garantia da própria segurança. A serenidade habitará conosco na terra, quando aí compreendermos que toda criatura irmã tem o seu próprio corpo com sonhos, compromissos, realizações e iniciativas a que se associe, o que nos afastará dos julgamentos precipitados e das condenações indébitas, para que estejamos em plena vivência da regra áurea, cuja prática é o coração da felicidade, a fim de que estejamos na felicidade do coração. Vejamos agora com Emmanuel sobre a inconveniência das prevenções negativas, dos nossos descontroles de nervos e emoções. Ele nos pede: mantenhamos a ideia clara e positiva do bem, para que a prevenção negativa não nos perturbe. Não mentalizes sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteçam. Doença em casa ou em ti mesmo. Aflição não substituirá a providência ou medicação que exigem serenidade para o êxito devido. Provações de familiares e de amigos, lamentação não fará o que a fortaleza de ânimo e a coragem poderão realizar em favor deles, com a tua palavra iluminada de confiança e compreensão. Parentes difíceis, queixas e reproches não tomarão o lugar da bondade e da aceitação com que te fará possível auxiliá-los e melhorar-lhes a vida. Amigos que se afastam, reprovação não trará nenhum de volta. E se realmente estão eles em tua estima, é justo reconhecer que necessitam muito mais de bênção que de reprovação. Acidentes reclamando socorro, desespero não te fará útil, mas o espírito de iniciativa e de apoio fraternal conseguirá o concurso providencial de tua presença. Boatos, usa o teu arquivo de silêncio. Acusações contra alguém? Eis chegado um grande momento para o exercício da caridade. Em qualquer crise do cotidiano, recordemos que a criação de Deus está iluminada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa. O tema central de hoje continua, mas agora um breve espaço para o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir, de autoria do espírito de Ataúfo Alves, pela psicografia de Jorge Resini, na voz de Gilberto Santa Maria, Chorar, Eu Já Chorei. Chorar, eu já chorei, meus erros sim, já porque eu sofri demais. Chorar, eu já chorei, mortais agora confesso eu tenho paz. Chorar, eu já chorei, meus erros sim, já porque eu sofri demais. Chorar, eu já chorei, mortais agora confesso eu tenho paz. Às vezes depois da morte é que aparece a nossa cruz, o crime feito por nós
para as trevas nos conduz. Então a nossa alma vê somente a consciência, nelas vítimas gritando, a acusar-nos sem clemência. Chorar, eu já chorei, meus erros sim, já porque eu sofri demais. Chorar, eu já chorei, por tais agora confesso eu tenho paz. Às vezes depois da morte é que aparece a nossa cruz, o crime feito por nós, para as trevas nos conduz. Então a nossa alma vê somente a consciência, nelas vítimas gritando, a acusar-nos sem clemência. Chorar, eu já chorei, meus erros sim, já porque eu sofri demais. Chorar, eu já chorei, por tais agora confesso eu tenho paz. 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 E prestem atenção, meus caros, que o Espírito Emmanuel nos diz da possibilidade da paz em nós. Assegura ele com ênfase: a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. E é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Compreender significa, na essência, desculpar as pessoas que nos cercam, nas oposições que nos façam, e esquecer as ocorrências que nos mostrem adversas, a fim de que nos mantenhamos fiéis à tarefa que se nos indica. Não te conturbem a censura ou a crítica dos outros no desempenho das obrigações que a vida te assinala, porquanto, se aceitas os próprios compromissos no bem geral, esses compromissos dizem respeito a ti mesmo, e não aos que te observam, nem sempre com lógica e segurança. Em qualquer atividade edificante, convém lembrar que ideias e palavras, ações e atitudes dos outros pertencem a eles e não a nós. No critério da reciprocidade, é justo recordar que não nos é lícito violentar essa ou aquela pessoa com opiniões e medidas tendentes a sufocar-lhes a personalidade. As discussões, diz ele, auxiliam em muitos casos de assuntos obscuros ou de companheiros desinformados, mas servir aos semelhantes, doando-lhes o melhor de nós, é o argumento decisivo para clarear os agentes de solução a qualquer problema. Para colaborar no interesse do bem de todos, é imperioso olvidar-nos naquilo que as induções ao egoísmo nos impulsionem a titubear ante as obrigações que a vida nos traça. Ainda que todos os elementos exteriores se te revelem contrários à ação que desenvolves, é perfeitamente possível guardar a própria serenidade, desde que saibas entender pessoas e situações, deixando-as onde se coloquem e seguindo para a frente com o trabalho que te compete. A paz em nós, repitamos, nasce da compreensão em serviço, e a compreensão em serviço é mantida pela tolerância para com os erros alheios e até pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e perda de tempo. Em suma, enquanto não soubermos perdoar, não seremos livres para submeter-nos à prática do bem segundo as leis de Deus.
Ninguém deve subestimar a importância do relacionamento. É da qualidade da nossa disposição e da doação que exercitarmos é que resultará a felicidade social. E bem a propósito, eis o que diz Emmanuel, prestem atenção. Se dificuldades e provações te visitam no relacionamento com o próximo, não te permitas requentar mágoas no coração. Deixa que a confiança na sabedoria divina te dissipe qualquer sombra do pensamento, lembrando o sol a desfazer nuvens diariamente para vitalizar e revitalizar os processos da vida. Para isso é imperioso que a compreensão te presida os impulsos, e a compreensão te fará saber que os outros são criaturas autônomas, gravitando sempre na direção de objetivos diferentes dos teus. A certeza disso te livrará da solidão negativa, capaz de induzir-te a desânimo e desespero. A verdade nos ensina que ninguém realiza o bem e nem caminha para o bem sem os outros. Mas porque isso aconteça, ninguém pode exigir que os outros lhe carreguem a existência nas sendas a percorrer. Os outros serão nossos cooperadores, intérpretes, associados e companheiros, enquanto isso se lhes faça possível, ocorrendo o mesmo conosco em relação a eles. À vista disso, ama os amigos sem prendê-los. Esse terá sido o sustentáculo de tuas esperanças por muito tempo. Entretanto, é possível surja um dia em que não consiga permanecer inteiramente ao teu lado, em face de novas tarefas que lhe despontam na senda. Outro te entendia os propósitos até ontem. No entanto, experiências que se lhe fizeram necessárias alteraram-lhe provisoriamente os raciocínios. Aceita-os, quais se mostram, continuando a agir no exercício do bem e seguindo adiante na construção da vida melhor em ti mesmo. Ninguém aprende algo de bom e nem melhora a si mesmo sem os outros. Mas ninguém pode depender totalmente dos outros nas realizações que demande. E atenção, meus irmãos, que isso vale muito para as experiências que a pandemia nos impõe. Diz Emmanuel, nos momentos de mudanças e renovação para aqueles a quem mais amas, afasta de ti a ideia de separação e não te lastimes. Prossegue trabalhando, porque pelos desígnios da vida superior, outros virão ao teu encontro para a execução das tarefas que o mundo te conferiu, e os que se afastam de ti voltarão depois com mais força de amor, a fim de te auxiliarem ou serem auxiliados. A verdade não se deteriora. Somente perde os seres queridos aquele que possessivamente os procura, quando se fazem distantes. Porquanto quem ama, ama sempre. E de tal modo que, ainda mesmo quando os corações amados se distanciam, o coração que ama prossegue amando-os e abençoando-os, sabendo conscientemente que pelas forças do Espírito jamais deles se afastará. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711 0100.
Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 37220410 e 37220418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 37222933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. E bem sabemos, meus caros ouvintes, as pessoas sempre reagem conforme sua formação, conforme vê a vida e o mundo, que obviamente nem sempre nos corresponde aos anseios imediatistas, porque exigimos que sejamos atendidos em tudo, e quando não o somos, ficamos contrariados. Aí vem o azedume e a irritação. E Emmanuel, sobre o azedume e irritação, nos oferece algumas palavras poucas, mas suficientemente convincentes para o bom entendedor, ou, por outras palavras, para o irmão de boa vontade. Ele começa dizendo: alguém terá dito que trazes alguma doença, impedindo-te de sorrir, mas não acreditas que essa ou aquela indisposição orgânica te possa furtar a serenidade. Possivelmente, alguma ocorrência desagradável te agitou as forças mais íntimas, e estás a ponto de cair na vasta cadeia de reações negativas. Certa pessoa contrariou-te talvez os projetos e desígnios. Algum prejuízo alcançou-te de inesperado. Recorda momentos de crises, te examinam a capacidade de resistência. Determinados contratempos são bênçãos antecipadas, cuja significação virás a compreender. Existem perdas que te induzem à mudança de orientação para grandes lucros. Algumas vezes, certas relações desaparecem para que outras se te destaquem no caminho, valorizando-te a existência. Haja o que houver, não tranques a face e deixa que o teu sorriso ajude, ajudando os outros. Azedume e irritação, na essência, são duas sombras que te afastam do que há de melhor. No contexto geral de um mundo que se asfixia na conturbação, porque gerador de conflitos ante a ambição de tantos, haveremos de valorizar o expediente da colaboração, se desejamos mesmo ser felizes pela troca entre nós. Vamos ler Emmanuel no seu esforço de ministrar-nos sabedoria e prática de vida segundo princípios norteadores para a felicidade efetiva. Sob o título Colaboradores, ele escreveu: obreiros na edificação do mundo melhor não trabalham sozinhos. Ninguém realiza algo a benefício de todos sem o concurso de alguém. Com semelhante realidade, surge o problema da construção dos colaboradores para aquele tarefeiro que consegue penetrar mais amplamente no espírito de responsabilidade exigido no levantamento das boas obras. Se te encontras na condução de empreendimentos ligados ao interesse geral, na orientação de uma equipe destinada a servir, no amparo a certo círculo de criaturas empenhadas no socorro ao próximo, ou na supervisão de uma família de companheiros que se dirigem para a integração no conhecimento superior, arma-te de paciência e compreensão, a fim de que não esmagues preciosos valores que te servirão amanhã de apoio e incentivo, continuidade e sobrevivência. Recorda o lavrador que prepara o solo
semeia, defende a plantação iniciante, fornece-lhe adubo adequado, garante-lhe os benefícios da irrigação e protege-a até que os frutos se lhe ergam em recompensa ao trabalho de cautelosa formação. Cooperadores não nascem feitos, nem Cristo os teve. Simão Pedro ganhou fortaleza depois da negação. Tomé adquiriu confiança em seguida aos sofrimentos da dúvida. Judas compreendeu as lições do Evangelho a preço de lágrimas. Paulo de Tarso foi recrutado ao serviço da Boa Nova num campo adverso, onde a crueldade pautava o cotidiano. Entretanto, Jesus a todos modelou com serenidade e amor, esculpindo em cada um a fidelidade até o sacrifício. Se pretendes a aquisição de companheiros que te entendam a tarefa e lhe assegurem estabilidade, ama e abençoa aqueles corações ainda verdes no entendimento que as circunstâncias da vida te confiam em nome do Senhor. Aprende a desculpar e auxiliar, a instruir e amparar sempre, a fim de que os teus ideais e realizações de hoje venham a encontrar o necessário apoio no prosseguimento de amanhã. Um dos grandes males que assolam a humanidade é a inquietação diante dos problemas que ela enfrenta, ou ante a projeção que faz de um futuro que nem sempre se concretizará, mas que tem fundamento na maneira como ela se conduz no presente. Inquietação é, por isso, um grande problema humano, constituído de desconfortável estado de espírito. E sobre o estado de espírito, começa Emmanuel dizendo que, considerando que a inquietação em nós gera inquietação naqueles que nos rodeiam, revisemos, pelo menos de quando em quando, as induções que nos possam impelir à intranquilidade. Recorda que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, em evolução na Terra, ainda estamos longe da condição de espíritos perfeitos. Quase impossível seguir sem erros na jornada, mas é preciso reconhecer que a divina providência jamais nos sonega recursos para corrigi-los. Aceita-te como és e onde estás, a fim de que consigas caminhar com segurança para o que deve ser e para a melhor condição que te cabe alcançar. Consulta o passado por arquivo de informações que te facilite os movimentos em rumo certo, mas não te prendas à lembrança de caráter negativo, porque hoje é o dia de construir o amanhã, com o material selecionado de que disponhas no campo da experiência. Libera a capacidade de compreender e perdoar com que o Criador nos dotou a cada um, para que o ressentimento ante os conflitos de ação e de opinião nas áreas de trabalho em que te vês não te cause desequilíbrios. Não acredites tanto em doença e cansaço que te impeçam de servir o próximo, trabalhando um tanto mais. Auxiliar desinteressadamente aos semelhantes será sempre a base de qualquer melhoria. Cultivemos o respeito a nós mesmos, sem o qual não se sabe de que modo angariar o respeito dos outros. Confiemos em Deus acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus igualmente confia em cada um de nós. Tenhamos nos ensinamentos que acabamos de receber a base sólida para empreendermos esforços positivos na construção do nosso mundo particular. Diante da situação aflitiva que enfrentamos em nossos dias, sob o nome de Covid-19, não esmoreçamos na vontade de vencer.
Se não estamos prontos para bem compreender as coisas que nos transcendem a pobre condição de submissos à expiação de tenebrosos crimes, não soneguemos a oportunidade de nos deixar convencer de que é a nós mesmos que compete enquadramento na condição efetiva de proprietários absolutos do nosso destino, portanto, da certeza de havermos nós mesmos escolhido as condições em que vivemos. A seguir no Sementeira Cristã, em nossa dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo Idefran e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil, história. O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores. E saiba você que reside no município de Franca, pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16 3713 0299. É hora de Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do espírito do jovem Clécius da Cunha Rodrigues, pela caridosa psicografia de Chico Xavier e contida no livro Eles Voltaram. Clécius dirige-se especialmente aos seus pais, relata as circunstâncias do seu passamento e das respectivas causas, mas preocupa-se sobremaneira com a realidade espiritual na condição de fonte de certezas alegres e felizes. Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querido papai Aníbal e querida mãezinha, abençoe-me. Estou presente ao chamado da oração, com que se transformaram numa corrente de amor, buscando-me para falar-lhes. O golpe foi grave demais, e creiam que quando o choque se verificou, eu não tive a menor ideia de sofrimento. Senti sim um desejo enorme de falar, que uma sensação de esmorecimento abafava, e nessa sonolência caí numa espécie de letargia em que passei a sonhar
com as realidades que estavam acontecendo. Quanto tempo gastei nisso, eu não sei. Lembro-me somente de que, ao retornar ao meu próprio discernimento, não mais me achava na estrada de Guaíra, e sim num leito amplo em que me acreditei internado para tratamento de qualquer estrago havido no corpo. O meu avô, Augusto Cândido, e outros amigos começaram a conversar comigo de leve. Tantas diferenças, porém, registrei ao primeiro relar de olhos pelo ambiente, que não tive dúvidas. Não mais me achava em nosso doce convívio. O coração apertou, como se uma dor aguda me fulminasse devagarinho. Mas tive a assistência de abnegados companheiros que não mais me conservaram distante da verdade. O Dr. Urbano e o Dr. Paraíso Cavalcante, de Barretos e Bebedouro, me prestaram emocionante apoio e aos poucos me recupero, a ponto de já conseguir escrever-lhes como desejava. Tenho muitas saudades para oferecer à querida Marítisa e aos meus irmãos Clédison e Kleber, pedindo a eles me auxiliarem com o suporte de pensamentos positivos que me tranquilizem aqui. Rogo a Marítisa perdão se a deixei com tantas promessas não cumpridas. Não sei o que dizer nesta hora. Sei que o meu amor por você, querida Marítisa, não diminuiu de extensão e tamanho, e que se pudesse regressar ao corpo físico, seria meu desejo de imediato unirmos para toda a vida. Entretanto, já observei bastante para compreender a minha necessidade de desprendimento. Compreendo que de hora em diante devo amar a você como se adora uma criança querida, para quem nos achamos no dever de auxiliar com a necessária proteção, ou querer a você qual se me visse à frente de uma flor de Deus, criada pela sabedoria divina para brilhar em outros recantos diferentes daqueles que passaram a ser minha escola e moradia. Mas mesmo assim, posso continuar a segui-la em pensamento, rogando a Deus pela sua felicidade. Por agora, os nossos impulsos estão entranhados um no outro, mas você me auxiliará com as suas preces, não para que a esqueça, porque isso é impossível, mas para que eu compreenda a obrigação de transformá-la em minhas lembranças por irmã e companheira do coração. Não pense em desânimo e tristeza. Deus me abençoará para que seja esperança em seus sonhos de menina e moça, e para que eu colabore com seu esforço, a fim de que nos amparemos um ao outro nestas horas de sublimação. Tantas vezes nos unimos para vivermos juntos. Entretanto, presentemente, é necessário nos unamos em oração para continuarmos juntos sem o imperativo da posse. Conseguiremos isso, enfim. Deus me concederá pulso firme e saberei cooperar a fim de que o futuro nos traga um companheiro digno de você para fazer-nos felizes. E me incluo nessa aliança, porque a sua alegria continua sendo aquela que sou capaz de sentir. Sempre que possível, conviva com a mãezinha Ruth e com todos que deixei para você. Você é a parcela de nossa família e não nos separemos. E o tempo nos dirá que a bondade de Deus nunca nos abandona. Quem escreve qual eu faço de uma vida para outra tem um mundo de ideias e notícias para transmitir.
Entretanto, a verdade é que o tempo é o mesmo para os nossos entes queridos que ficaram e não nos é lícito abusar. Quero dizer ao papai e aos meus irmãos que o Benedito é sempre um amigo correto e sincero, a quem devo muita bondade. O resto é saudade, mas saudade não deve ser regada de pranto, ainda mesmo quando nasça nas profundezas de nossa alma. Saudade para nós deve ser nova fé em Deus e confiança em nós mesmos para conquistas de tempos novos. Com essa saudade, gravo aqui as minhas palavras finais desta carta. Pai querido e querida mãezinha, irmãos de quem não esqueço, e querida Maritza, com todos os corações queridos que palpitam por dentro de minha amizade e de minha gratidão, recebam o meu abraço. E com o meu abraço fica a minha oração, pedindo a Deus nos mantenha reunidos na paz e na felicidade de sempre. Muito amor e reconhecimento do Clécius. A seguir no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje atenderemos a nossa prezada ouvinte Alzirinha Gomide de Franca. Ela perguntou: de acordo com os ditames da doutrina espírita, é lícito provocarmos comunicação de espíritos familiares ou de espíritos benfeitores? Vamos saber isso agora, minha cara Alzirinha. Quem responde é o nosso companheiro Jaime Batista da Silva. Muita gente pergunta se é correto evocar espíritos e se tal prática teria o aval dos estudiosos da doutrina. Embora nada seja proibido pela doutrina espírita, em virtude da inteligência e do livre-arbítrio de que dispõe a criatura humana, entendemos por várias razões que não devemos fazê-lo. Quem estuda o espiritismo com seriedade aprende que o telefone deve tocar de lá para cá, ou seja, deve sempre ser acionado pelo plano espiritual e não o contrário. Isto por ser a erraticidade composta de espíritos de gradações as mais variadas em termos evolutivos, entre eles os pseudo-sábios e brincalhões com os quais muitas vezes nos afinizamos. Como saber se o espírito que responde ao nosso chamado é realmente aquele com quem gostaríamos de falar? Sem que o saibamos, pode ocorrer de outro espírito tomar o seu lugar, até a título de brincadeira. Além disso, que motivos teríamos para justificar uma evocação? A tentativa de resolver um problema material que nos aflige não legitima tal atitude. A curiosidade também não. A rigor, defendemos que somente os pesquisadores sérios e altruístas, ao realizarem pesquisas na busca de soluções para determinadas questões relativas à vida após a morte, estariam aptos ao desempenho da tarefa em causa. Sem contar que as pessoas interessadas no assunto nem sempre possuem conhecimentos suficientes para entenderem e interpretarem corretamente as possíveis revelações transmitidas pelo espírito desencarnado. Assim, buscar o intercâmbio com tais espíritos sem justificativa plausível pode redundar em inúmeros problemas, ao invés de propiciar qualquer benefício. Por tudo isso, respondendo no livro O Consolador a pergunta de número 380,
Emmanuel nos diz que no lugar de provocar a comunicação de um ente amado que morreu nas sessões mediúnicas, o espiritista sincero deve buscar o conforto moral na própria fé que lhe deve edificar intimamente o coração. Não é justo provocar ou forçar a comunicação com esse ou aquele desencarnado, pois além de não conhecermos as possibilidades de sua nova condição na esfera espiritual, devemos atender ao problema dos nossos méritos. E Emmanuel complementa: o homem pode desejar isso ou aquilo, mas há uma providência que dispõe no assunto, examinando o mérito de quem pede e a utilidade da concessão. Essa comunicação com o invisível, se acontecer, deve ser espontânea, devendo todos esperar a palavra direta de quem amou, quando e como julguem os mentores espirituais conveniente e oportuno. Finalizando, é certo que alguém que me ouve poderia objetar que Allan Kardec não só se interessou, como também utilizou sobremodo da evocação direta quando da codificação. Todavia, necessário lembrar que ele se valia dessa prática em razão da sua excepcional tarefa de codificador, aliada a necessidades e méritos ainda distantes da esfera de atividades dos aprendizes comuns. É o que nos ensina Emmanuel na resposta da pergunta de número 369, constante do livro O Consolador, página 207, 14ª edição, FEB. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, Franca, São Paulo. Ou ligue 16 3721 8282 ou utilize e-mail idefran@idefran.com.br. Você pode também enviar sua pergunta diretamente para a produção do programa. Ligação ou zap 16 98128 3863. O culto do Evangelho em casa é uma lâmpada acesa em constante ligação com a usina do Celeste Amigo. Com esta observação do Espírito Camilo, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. A apresentação foi de Eurípides Mendonça e Nara Carlone. Participação de Alzirinha Gomide, Euri Carvalho e Jaime Batista da Silva. Inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Produção e direção, João Vaz. Fiquemos todos sob as bênçãos de Jesus e não se esqueçam de agendar Sementeira Cristã com um novo tema para domingo próximo, a partir das 9 horas. Canais que você pode utilizar em tempo real pela rádio web Idefran e a qualquer hora pelo YouTube. Digitem simplesmente Sementeira Cristã. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.